Olá, alunos da Engenharia de Computação da Univesp, bem-vindos. Esta aula 7 nós vamos continuar discutindo o conceito de processo estocástico. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou retomar o passeio aleatório e fazer como aquele passeio aleatório que eu estava mostrando na aula passada. Vou mostrar uma outra maneira de abordá-lo. Vou comentar coisas em dimensão mais alta e fazer alguns comentários sobre coisas que estão ligadas a estes conceitos e as aplicações concretas deste tipo de ideia de teoria de probabilidade, que são muito ricas em aplicações. Então, o passeio aleatório era assim, né? Bom, o processo estocástico era uma família de variáveis aleatórias indexadas por um conjunto de índices, que podia ser finito, enumerável ou até contínuo. E o nosso interesse era olhar a evolução no tempo, né? Intuitivamente a gente pensa no tempo, olhar a evolução dessa variável aleatória à medida que o tempo passa. Aí eu dei esse exemplo para vocês, que era o exemplo do passeio aleatório simétrico simples em uma dimensão. Eu tinha a reta, saía da origem e andava ou para a esquerda ou para a direita com probabilidade meio, certo? E eu estava interessado em olhar a evolução desses pontos. Na aula passada eu introduzi uma família de variáveis aleatórias para cuidar disso. Eu agora vou fazer uma outra abordagem. Eu vou definir outro tipo de variável aleatória, Zn, que vai tomar valores em menos 1 e 1. Menos 1 significa foi para a esquerda, mais 1 significa foi para a direita. Então, menos 1 ou 1, probabilidade meio para cada um. Eu vou colocar aqui S0 vale 0 e vou definir uma outra variável aleatória Sn, que é a soma dessas variáveis Zn. Então, Zn é uma variável que vai me dizer na etapa n se eu vou para a esquerda ou para a direita. E essa soma de Zns, ela é muito interessante porque ela me dá onde que o ponto pode estar. Imagine que a variável Z0 é 1, a variável Z1 é uma variável que ou pode ser menos 1 ou 1. Sn é a soma dessas variáveis. Então, o que Sn é como variável aleatória? Que valores que ela pode assumir? Por exemplo, vamos ver a S4. A S4 assume valores no conjunto menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Por que ela pode assumir valores, por exemplo, assumir o valor 4? Porque ela pode ser a soma de 1, 1, 1 e 1. 4 incidências do 1. E eu estou colocando aqui as probabilidades da variável S4 assumir esses valores. Eu vou explicar exatamente por que é isso. Por que 4 tem probabilidade de 1 sobre 16? Porque só tem um jeito de a soma dar 4, que é 1, 1, 1 e 1. 4 vezes a incidência 1, cada uma com probabilidade meio, produto 1 sobre 16. Por que 2 tem probabilidade maior? Porque tem mais formas, mais opções para acontecer 2. Vamos, então, detalhar isso. A S4 é a soma de Z1, Z2, Z3 e Z4. Na aula passada eu tinha introduzido variáveis que podiam valer 0 ou 1, que era a posição do marcador, indicava se o marcador estava ou não naquela posição. Agora, as minhas variáveis aleatórias, elas podem valer 1 ou menos 1, que significa andou para a direita ou para a esquerda. Como é que eu posso obter 2, estar na posição 2 depois de 4 etapas? Se eu fizer 1 mais 1 mais 1 menos 1, isso pode dar 2. E o que significa isso? Andei para a direita, para a direita, para a direita. Então, eu andei para a direita, fui no 1. Andei para a direita, fui no 2. Andei para a direita, fui no 3. Andei para a esquerda, voltei para o 2. Então, se essas variáveis assumirem esses valores, isso tem probabilidade de 1 sobre 16, eu estarei na posição 2. E é a própria soma. Quer dizer, a soma me dá a posição. É por isso que essa abordagem é interessante. Mas eu também poderia estar no 2 se eu tivesse 1 mais 1, fui para a direita, estou no 1, fui para a direita, estou no 2, venho para a esquerda, volto para o 1 e ando para a direita de novo, vou para o 2. E são 4 maneiras de obter soma 2 usando 1 e menos 1. Eu posso andar para a direita, para a esquerda, depois 2 vezes para a direita, ou começar para a esquerda, vou para o menos 1, depois vou para a direita no 0, para a direita no 1, para a direita de novo, estou no 2. Por isso que aqui eu coloquei 4 sobre 16.
Para ser 0 tem 6 opções e assim vai. A variável S5, ela toma valores em menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Então isso é uma coisa interessante desse passeio aleatório, unidimensional, simétrico simples, que na soma ímpar, numa quantidade ímpar de estágio, eu posso estar em números ímpares. Eu nunca vou estar no 0 ou no 4 depois de 5 passagens. E aqui eu coloquei as várias probabilidades. Como é que eu posso chegar no 5? Se for 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes, que tem uma única maneira de ocorrer, probabilidade 1 sobre 32. Para ocorrer soma 3, eu tenho que fazer 3 vezes, para dar soma 3, tenho que usar 4 vezes mais 1 e uma vez menos 1, o resultado é mais 3. E isso tem 5 maneiras de fazer. Se vocês pensarem, porque vocês vão ver que isso é um probleminha de análise combinatória que está aqui. E não é coincidência esse 1, 5, 10, 10, 5 e 1. O que está aqui são os números do triângulo de Pascal. Então, a variável S4, S5, e se você quiser saber como que é a variável S6, a variável S6, ela vai poder assumir valores em menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2. Ela tem 7 valores possíveis com probabilidades que vão vir dos números do triângulo de Pascal. Vocês lembram da regra do triângulo de Pascal, que é fácil de obter, né? Você soma os dois e coloca aqui. Esses são os números do triângulo de Pascal da linha 6, tem 7 resultados, e as probabilidades são esses números dividido por 64. Então, essa é a história do passeio aleatório, esse em uma dimensão. Sabe qual é o valor esperado dessas variáveis Sn? O valor esperado da variável Sn é o valor esperado da soma daquelas z's. Cada z tem esperança 0, porque a z é meio, mais 1 menos 1 com probabilidade meio e meio. Então é 1 vezes meio mais menos 1 vezes meio, soma 0, a esperança. E a esperança tem essa propriedade bonitinha, que a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, a esperança da variável Sn é 0. Quer dizer, se você deixa o tempo passar, o valor esperado, o mais provável é estar perto da origem. Então, quando o n é grande, a esperança tende para 0. O valor que a gente vai observar está perto do 0. Na verdade, eu provei na aula passada também que tem uma coisa interessante, que é que todos os valores podem ser atingidos. E, na verdade, todos os valores podem ser atingidos com probabilidade 1. O resultado é que todos os valores serão atingidos infinitas vezes. Uma leitura curiosa disso é que isso tem uma interpretação para jogos. Alguém pode pensar em ir para um cassino e fazer apostas conservadoras com probabilidade meio de ganhar, o prêmio também não é tão grande, e ele vai ficar apostando e fazendo estratégia de apostar só meio. Como muitos valores são visitados, então vai ter um momento que ele vai estar acumulando um certo ganho. Mas se ele continuar apostando, uma certa hora ele vai passar para o 0. E quando a gente chega no 0 no cassino, a gente não tem como continuar. Então, uma das lições desse modelo é que não é tão simples assim querer enganar o cassino, porque a gente uma hora fica com 0 e quando fica com 0 não tem continuidade. Uma outra coisa importante, que é muito usada em aplicações concretas, é pegar o módulo da Sn. Quando você faz a conta do Sn, entra 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Depois que você terminou a conta, pega em módulo. O que isso mede, né? O Sn mede a posição que você está. O módulo de Sn vai dar a distância que você está, não a posição. Se você está no menos 5, o módulo vai ser mais 5. Isso é muito usado em processos de difusão. Então, isso é muito usado em situações concretas, reais, em que se simula, se modula processos de difusão, em que as partículas... Imagina que esse mais 1, menos 1 significa uma partícula, partículas que estão se movendo. E tem um resultado que é interessante, que a esperança, se você pegar o módulo de Sn, quando n vai para infinito, dividido pela raiz de n, dá uma constante. Esse limite é constante. Ou seja, a ordem de grandeza da esperança
da distância é a ordem de grandeza da raiz de n. E raiz é muito pequeno, então imagina só, quando você fez 100 iterações, a esperança da distância que você está da origem é da ordem de grandeza de raiz de 100, que é 10. Então imagine um processo de difusão, esse movimento dessa partícula é a difusão de alguma coisa dentro de um ambiente. Depois de 100 etapas, a distância que você está da origem é 10, que é muito pequena. Quer dizer que não houve uma difusão muito grande. Então, este modelo ele tem uma leitura no contexto de aplicações a processos de difusão, dizendo que a difusão não é muito eficiente se seguir este modelo. Tá? Só estou comentando isso para vocês verem a riqueza mesmo deste modelo muito simples. Esse mesmo modelo pode ser colocado em dimensão 2 ou em dimensão 3. O que significa isso? Ao invés de pegar pontos na reta, você vai pegar pontos no plano. E a quantidade de aplicações é enorme. Na aula passada eu comentei de movimento de animais. Se você pensar no movimento de animais que você não esteja levando em conta a altitude com que ele se move, que ele está se movendo num plano, a probabilidade dele estando aqui, para onde que ele vai. Isso é um tema de pesquisa fortíssimo em montes de áreas. Resultados recentes mostram que um certo tipo de besouro na África do Sul consegue andar em linha reta porque ele observa a Via Láctea. São coisas fantásticas que existem nesse sistema. Também você pode usar uma versão sofisticada para a propagação de uma doença. Imagina que você tem uma célula contaminada com um certo tumor, por exemplo, e qual é a probabilidade que as células vizinhas se contaminem. Então você tem um processo estocástico que a gente chama de passeio aleatório. Nesse instante, esta daqui está contaminada e você vai ver a probabilidade de que as vizinhas se contaminem. Então aí um problema de uma doença em que a contaminação se dá do contato de uma célula para outra, por exemplo, certos tumores são assim. Ou uma doença infecto-contagiosa, uma pessoa passa para seus vizinhos por contato. E isso pode ser interessante tanto em dimensão 2 quanto em dimensão 3. Essa passagem, né, o marcador está num ponto e qual é a probabilidade de ele ir para os vizinhos. Aí, esses estudos têm propriedades diferentes. Por exemplo, em dimensão 3 não tem aquilo que tem em dimensão 1, que é voltar para o zero com probabilidade 1. Nesse caso, a probabilidade de voltar à origem é menor, porque como o espaço tem mais dimensões e tem mais direções para onde o ponto pode andar, não tem a garantia de voltar para a origem. Então, isso é uma coisa assim, extremamente rica. Se vocês forem trabalhar em áreas que usem modelagem deste tipo, certamente vocês vão lidar com esse tipo de raciocínio. Tem uma outra relação disso com grafos. Vocês fizeram uma disciplina que tratou de questões de grafos. Esse exemplo que eu vou falar aqui é um exemplo clássico, está em muitos livros que tratam desse assunto. É muito usado aqui uma versão simples dessa ideia. Imagina que você tem uma empresa que tem máquinas que podem estar em 3 estados. 0 significa ela está quebrada, 1 significa ela está mais ou menos, 2 significa que ela está ótima. E o processo de manutenção, bom, claro, quando ela está quebrada tem que ser consertada. Quando ela está mais ou menos, tem um certo nível de manutenção. E quando ela está funcionando bem, deixa ela funcionar bem. Você faz a manutenção mais simples, mais preventiva. E observa-se qual é essa é a variável aleatória. A cada dia, a cada mês, a cada semana, observa-se o estado das máquinas. Elas podem estar quebradas, mais ou menos, ou muito bem. E isso evolui no tempo. E é claro que tem uma probabilidade que depende do anterior, aquela ideia de cadeia de Markov. Porque se a máquina está quebrada, o mais provável é que na próxima observação ela esteja funcionando muito bem, porque ela vai ser consertada. Se ela está bem, bom, ela vai continuar bem, ou ela vai quebrar. E aí depende da máquina, da empresa,
se o equipamento é novo, se o equipamento é velho. Como é que a gente escreve isso? Uma das maneiras é usar um grafo. A gente coloca a posição 1, 2, 3, quais as possibilidades, se ela está... eu coloquei 1, 2, 3 aqui para indicar, eu mudei em relação ao anterior, quebrado 1, mais ou menos 2, perfeita 3. Então aqui eu estou dizendo que se ela está perfeita, ela vai continuar perfeita com probabilidade 0,6. Ou ela vai quebrar de vez com probabilidade 0,1. Ou ela vai ficar mais ou menos com probabilidade 0,3. Então aqui você pode indicar num grafo as probabilidades de migração de uma para outra. Tá? Eu troquei em relação a 0,1,2 porque eu vou introduzir aqui uma matriz. Essas probabilidades todas, você observa que tem algumas coisas que tem que somar 1, né? Então, estando no 3, tem 0,6 para continuar no 3, 0,1 para quebrar de vez, 0,3 para ficar mais ou menos. No total do que sai do 3 tem que ser 1. Né? E assim sucessivamente. Se ela está quebrada, ela não continua quebrada, porque ela vai ser consertada, e se ela está mais ou menos, também ela não vai continuar mais ou menos, porque vai ter uma manutenção corretiva. Sabe como é que eu posso indicar isso? Por uma matriz chamada matriz de transição, em que eu coloco aqui a probabilidade de que no estágio TI, a probabilidade de que ela esteja no estágio J, o número que está aqui é a probabilidade que ela esteja no estágio J, dado que ela está no 1, no I. Então, por exemplo, pega o elemento 1, 1. O que significa 1, 1? Que número tem que estar aqui? 1 significa quebrada. Então, qual é a probabilidade de na próxima visita ela estar quebrada, dado que hoje ela está quebrada? Essa é a posição A11. Bom, é 0, porque está quebrada, conserta. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é o A12. A12 é a probabilidade de que, se no estágio T ela está 1 quebrada, qual é a probabilidade de que no estágio 2 ela esteja média? Bom, eu olho aqui, se ela está quebrada, a probabilidade dela ir para o 2 é 0,3. O mais provável é que ela esteja boa na próxima observação. Então está aqui o 0,3. E eu coloco numa matriz todas as probabilidades dela estando na posição indicada pela linha, dela ir para a posição indicada pela coluna. Então o que é isso aqui? É o A32. A32 significa, se hoje ela está 3, que é ótima, qual a probabilidade de que na próxima ela esteja média? Se ela está ótima, a probabilidade de estar média é 0,3. Por isso que aqui tem 0,3. Sabe por que é legal ter matriz de transição? Porque se você quiser observar isso ao longo do tempo, e pode acontecer de ter um processo que não seja de Markov. O processo de Markov depende apenas do passado. Você pode ter análise de querer olhar para o passado mais longínquo. Então, se você quiser saber a probabilidade de duas iterações, a probabilidade é assim. Hoje ela está no estado I, ela está média. Qual a probabilidade de que daqui a duas observações ela esteja ótima, ou esteja quebrada, ou esteja média? A probabilidade aqui duas. Sabe como é que é feito? Pelo produto das matrizes. Olha, mais uma aplicação de produto de matrizes, essa operação tão sutil, né? tão sofisticada que é o produto de matriz. Se você pegar a matriz de transição, multiplicar por ela própria, ela vai dar uma matriz em que estão as probabilidades de o que ocorre em duas etapas. Por exemplo, se a máquina está quebrada, qual é a probabilidade dela estar quebrada daqui a duas observações? Bom, nós sabemos que se ela está quebrada, ela pode continuar quebrada e continuar quebrada, quebra com frequência, ou ela pode estar quebrada, ficar média e depois quebrar, ou ela pode estar quebrada, ficar ótima e depois quebrar. Cada uma dessas, a probabilidade é o produto. E está aqui, ó, 0, 0, probabilidade de quebrar e continuar quebrada duas vezes, 0 vezes 0. Depois 0,3 vezes 0,4 é a probabilidade dela ficar média e depois quebrar. E 0,7 vezes 0,1 é a probabilidade dela ficar ótima e depois quebrar. Então, e a soma, né, isso dá 0, isso aqui dá 0,12 e isso daqui dá 0,07, que a soma é 0,19.
Então, você quer observar a evolução no tempo de longa duração, com produto matricial você resolve. Olha que coisa bonita, né, que está envolvida aqui, uma aplicação de produto de matrizes muito elegante, muito sofisticada. Então, espero ter mostrado para vocês essa riqueza dessas ideias que estão envolvidas aqui em passeio aleatório, processo estocástico, cadeias de Markov. Com certeza vocês vão acabar usando isso em algum momento na vida de vocês, tá ok?